Finja ser até de fato você se tornar. Você já ouviu falar sobre isso por aí? Eu quero conversar com você agora nesse vídeo sobre isso. Cadê a sua água? Pega aí, senta aqui. Senta bem aqui do meu ladinho, porque o papo vai ser sério. E esse papo de agora vai transformar muitas coisas aí se essa chave virar na sua cabeça, tá? Bora lá pro vídeo? Finja até que atinja é algo que acabou se popularizando na internet durante um tempo atrás. Mas, na real, isso é uma técnica da psicologia que se chama agindo como se. E por que que isso é eficaz de certa forma? Vamos lá, pode ser muito eficaz ou pode ser nada eficaz, tá? Vou te explicar aqui os dois pontos importantes para que você fique claro aí e comece a agir como se. Então, essa técnica da terapia cognitivo-comportamental, que é a teoria que eu atendo os meus pacientes, enfim, criei o meu método em cima disso também, né? Um método que eu aplico dentro da comunidade ali nas mentorias com as meninas. Essa teoria da psicologia, se você não conhece, ela fala muito sobre cognitivo, que é o mental, e comportamental, que é a ativação de comportamento que a gente precisa ter. Então, existem coisas que vão acontecer quando você muda a sua mentalidade para mudar o seu comportamento, mas tem vezes que a gente mudando o comportamento, a gente começa a mudar a mentalidade. Se isso fizer sentido para você, começa a aplicar hoje aí na sua vida e você já vai começar a se sentir de forma diferente. Por quê? Tudo aquilo que a gente faz serve para alimentar as nossas crenças, tá? Então, quando você se esquiva, quando você deixa de se posicionar, quando você se torna apática, você está reforçando uma imagem que você tem de si mesma. Lembra da tatuagem que eu já falei em outros vídeos? Inclusive, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve no canal agora, nesse momento. Já deixa seu like aqui nesse vídeo, tá? E assiste vários outros que tem vídeo todos os dias aqui para você e crescer muito, deixar, ó, a songamonga bem do lado de fora, que aqui dentro não tem mais songamonga não. Acabou essa história, tá? Pela fé. Então, vamos lá. Quando a gente entende a base do comportamento, começa a se comportar, você muda a ideia que você tem sobre si. Então, se eu sempre estou ali me apagando, deixando de me posicionar, me sentindo insegura, e a insegurança faz a gente se esquivar. Ou seja, eu me sinto insegura, eu quero me esconder, eu não quero fazer, eu não quero falar, porque eu tenho medo, eu fico nervosa, eu me sinto ansiosa. Aí você fixa essa tatuagem na sua cabeça. Que tatuagem é essa, Tati? É a tatuagem de que eu não consigo, de que isso não é pra mim, de que não vai dar certo. E aí você segue se comportando como essa pessoa. Então, o comportamento serve para alimentar a ideia que você tem de você. E se a gente trocasse esse comportamento, consequentemente, a gente poderia sim trocar ideia. Porque se o meu comportamento vem da minha ideia, eu mudo o comportamento, logo posso mudar a minha ideia. Vamos de exemplo? Se você tem medo de falar em público, eu já até falei isso aqui uma vez, falei, gente, eu fiquei chocada porque as pessoas têm mais medo de falar em público do que de desviver. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei chocada. Como que isso é ameaçador, né, para as pessoas. Mas enfim, se você tem medo, inclusive no vídeo que eu falei sobre crenças, eu expliquei de onde que isso nasce, né? Veio lá de uma experiência ruim, que você se sentiu desconfortável. O que o seu cérebro entende quando você tá numa experiência que faz você se sentir desconfortável? Medo, vergonha, ansiedade, etc. Ele coloca aquilo como algo que devemos evitar. Então, falar em público, eu senti vergonha, porque riram de mim, porque eu falei errado e as pessoas riram de mim. E isso pode ser para qualquer situação, tá? Pega qualquer situação aí. Aí o cérebro faz uma interpretação. Falar em público é ruim. Precisamos evitar. Certo? Depois que você começa a evitar, você fica muito boa em evitar. Você começa a evitar várias vezes. Evita, 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 evita. Todas as vezes que você evita, a sensação de insegurança, ela cresce. Então, imagina o seguinte cenário. Você tá lá agora, na faculdade, no seu trabalho, enfim, precisando gravar um vídeo, se você for empreendedora, e você começa a enfrentar esse desconforto que antes era para você fazer tudo isso, falar em público, gravar um vídeo, enfim. E aí você começa a enfrentar isso e lidar com essas emoções. Lidar com essas sensações que estão sendo necessariamente essa situação. Porque vai ser uma situação desafiadora para você, tá? Não vai ser fácil lidar. Aí eu sempre fico ansiosa, aí do nada eu não vou sentir? Não, você vai sentir ansiedade, mas precisa enfrentar. Óbvio, com calma,
com entendimento. Inclusive, falando em entendimento, menina, tem a novidade do clube de membros. Sim, nós temos um clube de membros agora. Aí eu falando sobre emoções, lembrei aqui agora. Por quê? Eu vou colocar um mini curso sobre gestão emocional lá. Vou te apresentar as emoções todinhas e como que elas funcionam na nossa cabeça, como que a gente faz para gerenciar essas emoções. Só que hoje já tem um mini curso lá do Raízes do Amor, que é para você entender melhor seus relacionamentos, suas feridas emocionais, tem tudo lá, por menos que um pastel, menos que uma pizza, uma fatia de pizza aí na tua cidade. Então eu vou deixar aqui o link para você saber mais sobre isso. E vai ser maravilhoso te receber lá. Tem benefícios exclusivos, vídeos, lives, vai ter live semanal lá só para os membros. Eu tô super empolgada pra gente se conhecer e trocar uma ideia ao vivo, vai ser massa. Então, olha aqui já abaixo que vai ter todas as informações para você, tá? Então, vamos lá. Quando você muda o seu comportamento e você aprende a gerenciar essas emoções, você começa a entender que a emoção ela só tá tentando te sinalizar aquele perigo que você achava que era. Então, se eu sinto, nossa, eu tô com medo, vamos aqui, tô com medo das pessoas me julgarem. Qual é a chance das pessoas fazerem isso? Por que de fato que as pessoas julgariam? E você começa a conversar com essa emoção, o seu comportamento vai mudar. E aí, se você consegue falar, gravar o vídeo, naturalmente o seu cérebro vai começando a entender outra coisa. Tipo, não é tão ameaçador assim. Menina, eu achei que era horrível. Eu achei que as pessoas iam rir, que ninguém ia gostar, que ia ser um caos. Foi nada disso. Aí o teu cérebro vai ficar tipo, duh, nem é nada disso. E essa parte é muito legal, porque você começa a se testar de uma forma diferente. Então, o finja até se tornar, ele é como um desafio de comportamento para que a gente foque em mudar a sua autoimagem. Porque se a sua autoimagem não estiver alinhada com quem você quer se tornar, você vai sempre se sabotar. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu falei sobre isso. Assista lá. Sempre vai se sabotar, você vai ter medo do sucesso, você não vai conseguir prosperar, porque eu sempre estou naquelas crenças de não vai funcionar, não vou conseguir. E aí você vai seguir com essa dinâmica sempre, tá? Então, sim, essa técnica funciona muito, mas lembra, ela precisa de calma. Você precisa entender mais sobre as suas emoções. Sente aquilo que você tá sentindo sem tentar sente aquilo que você tá sentindo sem fugir disso. Sentiu raiva? O que a raiva comunica? Geralmente um senso de injustiça. Eu fui injustiçado, eu preciso me defender. Eu tô com medo? Isso é um medo real ou é um medo imaginário? Qual é o medo real? Eu posso atravessar a rua e ser atropelado. Um medo real. Se você não prestar atenção, realmente pode acontecer. Como que funciona o medo imaginário? Eu acho que eu tô aqui agora na sala da minha casa, vai entrar um leão aqui e vai me engolir. Um medo completamente imaginário. Porque é algo que a chance de acontecer é zero. Eu moro numa coisa urbana, não vai entrar um leão aqui. Não tem como, tá? Então a gente precisa avaliar porque o medo ele tá tentando te proteger. Se você tem medos aí, muitos medos, ele tá tentando te proteger, mas você precisa racionalizar. Coloca a razão nessa emoção. Senão você sempre vai deixar de agir por conta do medo. Tudo tem medo, tudo se sente insegura. Comece a enfrentar. Escolha habilidades. Vamos para os passos? Vamos lá, tá? Só para ficar claro aqui na sua cabeça. Você já entendeu de onde que vem isso, né? Por que é importante você agir para mudar a autoimagem que você tem de você, ok? Agora, o que eu preciso fazer, Tati, para colocar de fato essa técnica em prática e começar a mudar algumas coisas? Escolhe as habilidades que você quer desenvolver. Você quer ser mais corajosa? Você quer ser mais disciplinada? Você quer ser mais constante, ousada? O que você quer? Você quer ser mais imponente? Você quer ser melhor posicionada? O que é que você quer? Porque mediante a isso, a gente vai precisar dar pequenos passos rumo a isso. Então, se eu quero ser disciplinada, eu preciso agir como uma pessoa disciplinada. Então, quando eu tiver com preguiça ou quando eu não quiser fazer aquilo que eu me propus a fazer, eu preciso pensar, o que uma pessoa disciplinada faria? Você pode até ter uma imagem de alguém na sua cabeça, tá? Você pode pensar assim, o que a fulana lá, que eu considero super disciplinada, faria? A fulana ia treinar e ela ia conseguir. Ok, então eu também vou fazer isso. E aí você vai começando ao longo do tempo a enxergar que o seu comportamento tá bem parecido com o daquela fulana. E se ela é disciplinada, você também tá sendo. E isso vale para qualquer coisa.
Quais são os pontos de coragem e ousadia que você quer dar na sua vida? Comenta aqui abaixo pra mim. Qual é a habilidade que você quer? Me conta aqui. Ah, Tati, eu quero desenvolver coragem, ousadia, eu quero ter disciplina, eu quero ter constância. O que é que você quer? Escolha aí, pelo menos uma. Vamos começar com uma? Escolhe uma habilidade agora. Pensa sem pensar muito, assim. A gente sabe o que a gente precisa, né? No fundo, a gente sempre sabe aquilo que a gente precisa melhorar. Então, pega isso e escolhe agora, nesse momento. E escreve aqui. Habilidade X. Que eu quero saber pra eu ir te acompanhando aqui, pra eu entender se você tá evoluindo, tá? Na primeira oportunidade que você tiver, você vai agir de forma completamente contrária àquilo que você fazia antes. Se você quer desenvolver a coragem, você vai agir como uma pessoa corajosa. Pensa aí na tua cabeça, quem você conhece que é uma pessoa extremamente corajosa e que você pode se fazer essa pergunta. O que a Mariazinha faria? O que a Mariazinha faria se ela estivesse aqui agora no meu lugar? Pode ser alguém aí do seu convívio, pode ser alguém que você admira na internet, enfim. O que essa pessoa faria? E aí, você vai começar a agir como se você já fosse aquilo. E aí, aos poucos, de forma gradativa, você vai desenvolvendo essa habilidade. Menina, vai dar super certo, confia. Só que a gente vai precisar de comprometimento, tá? Não é fazer uma vez e jogar no mar do esquecimento e nunca mais fazer. Faz, aplica isso de forma consistente. Ah, eu preciso falar em público, eu tenho medo. Enfrenta. Vai enfrentar. Lembra que as emoções, elas são enganosas. As emoções, às vezes, na verdade, elas têm o lado A e o lado B, né? O lado A é o de proteger, que a gente precisa ouvir sempre, mas tem um lado B que são enganosas, porque elas ficam dizendo coisas que não são reais. Não tem como você desviver porque você vai fazer uma apresentação em público. As pessoas não vão rir de você. As pessoas não vão tacar tomate em você. Isso acontece nos filmes, tá, gente? Isso acontece. Eu já falei muito em público, já fiz milhares de palestras. Eu sei quantas vezes as pessoas me deram um feedback negativo. Eu nunca tive um feedback negativo. Tá? E eu sempre busco, tá? Eu sempre busco feedback. Eu gosto de ouvir a verdade ali pra gente melhorar. Mas acontece. Então é muito importante que você comece esse movimento aí gradativo, tá? Lembrando que quem entrar para o clube de membros, a gente vai, obviamente, trocar muitas ideias sobre isso, sobre emoções, sobre comportamento, para que você melhore cada vez mais, combinado? Então já acessa aqui todas as informações que você precisa, que eu te espero lá, para a gente se conhecer tete a tete e trocar uma ideia maravilhosa, combinado? Um beijo para você, mão na massa, hein? Quero desempenho, bora lá. Até o próximo vídeo.